Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma segunda-feira, iniciando o mês de dezembro, né? Hoje é dia 2 de dezembro do ano de 2024. Estamos aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim, criador desse canal. O canal Conexões e Crenças tem por objetivo falar sobre espiritualidade, sobre física quântica, vibração, energia, buscando aí esse conhecimento, né, para que juntos possamos nos ajudar no nosso despertar de conhecimento, né. Esse é o intuito do canal, troca de experiências, troca de conhecimento, de literatura, para que a gente possa cada vez mais internalizar a verdade, né, de que fazemos parte do todo está dentro de nós e que seguir os ensinamentos de Jesus, né? Então, afinal, esse é o objetivo por caminhos não religiosos, apesar de ter um pano de fundo aí voltado para a espiritualidade, né? Então, esse é o objetivo do canal. Então, a gente está estamos avançando na leitura de dois livros, né, da Bíblia Peshitta, que é a Bíblia que foi traduzida diretamente do aramaico, e do Livro dos Espíritos. Então, a gente tem 3 canais onde a gente faz essa divulgação. Temos o nosso canal na Twitch, onde nós estamos aqui ao vivo, todas as segundas e quartas, às 9 horas. A gente faz a leitura da Bíblia Peshitta pela Twitch. E todas as sextas-feiras a gente faz a leitura do Livro dos Espíritos também na Twitch. Depois eu pego esse material, faço a legenda e subo no YouTube. Então além do canal da Twitch, que é ao vivo, a gente tem o canal no YouTube também, Conexões.crenças, sem o tio e sem o cedilha. Tá? Então lá no YouTube, ou aqui no YouTube, se você está assistindo no YouTube, nós temos 3 playlists no canal. A da Bíblia Peshitta, a do Livro dos Espíritos e a de Salmos. Porque todas as manhãs no Instagram, no canal Conexões.crenças, eu faço a leitura de um salmo. E depois eu vou subindo esses salmos também pro YouTube, tá? Eu não coloco todos os dias, mas deixo juntar assim uns 4, 5 e subo de uma vez. Eu vou alimentando também o YouTube com esses salmos que estão lá no Instagram. E no Instagram, além da leitura dos salmos, a gente também faz alguns outros posts, alguns remixes relacionados à questão da vibração, questão da física quântica, que é um tema que no meu entendimento, de muitos, né, tem toda a conexão com a espiritualidade, e é isso que eu quero trazer para o canal, tá bom? Então, essa apresentação do canal, propriamente dita. E hoje a gente vai avançar na leitura da Bíblia, né? Devemos concluir a leitura do livro de Juízes, né? Então a gente já leu os primeiros 6 livros da Bíblia, 6 ou 7, se não me engano. Hoje a gente conclui o livro de Juízes. Importante também, no Instagram a gente tem lá na bio um link para você baixar o e-book ilustrado do Pentateuco da Bíblia, tá? Então você clica lá no link que está na bio, ele vai te direcionar para você baixar esses e-books. É um resumo dos livros com ilustrações. É bem bacana, é bem bonito. Então, se você quer ter um resuminho aí desses livros, né, para fazer uma consulta rápida, quem foi filho de quem, o que fizeram quando estavam saindo do Egito, como é que foi a conversa de Moisés com Deus, lá tem esse resumo. Então é legal você baixar um PDF, guarda contigo, para você ter à mão quando precisar ou quando tiver curiosidade de saber alguma informação relacionada a esses livros. Tá bom? Vai lá e baixe. Se por acaso um deles não tiver no link, você me manda um direct que eu te encaminho o link. Eu sei que acho que a Gênesis não está mais lá, mas o Êxodo, o Levítico e o Número estão lá, tá bom? Antes da gente começar a leitura, quero falar da Clima Digital. O Clima Digital é nosso parceiro aqui nesse projeto. O Clima Digital eles são responsáveis aí pela criação do nosso site, pela gestão do nosso blog, eles que produzem também os e-books, ajudam a gente na roteirização, o direcionamento estratégico do canal.
tá bom? Então, se você estiver precisando aí de um parceiro digital, entra lá no www.climadigital.com.br ou no Instagram, @climadigital. Conversa com eles, que eu tenho certeza que você vai gostar do trabalho que eles oferecem. São bem parceiros mesmo. Então vamos seguir. Bíblia Peshitta, livro de Juízes, capítulo 14. Vou falar de Sansão se casa com uma mulher filisteia. Começando. Sansão se casa com uma mulher filisteia, capítulo 14 do livro de Juízes. Então Sansão desceu a Tamnat e viu uma mulher em Tamnat das filhas dos filisteus. E ao regressar, o comunicou a seu pai e a sua mãe e lhes disse: Eis que vi uma mulher em Tamnat das filhas dos filisteus. Tomai agora a mulher para mim. Porém seu pai e sua mãe lhe responderam: Não há aqui mulher na família de teu pai ou todo o teu povo para que vás a tomar uma mulher dos filisteus incircuncisos? Contudo, Sansão disse a seu pai: Tomai-a para mim, pois ela agradou aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto era da parte de Mariá, para tomar vingança dos filisteus, pois naquele tempo os filisteus governavam Israel. Então Sansão, seu pai e sua mãe desceram a Tamnat e chegaram aos vinhedos de Tamnat, e eis que um filhote de leão rugiu diante dele. Então o espírito de Mariá veio sobre ele e o despedaçou, como se despedaça a um cabrito, sem ter nada em sua mão. Porém, não contou nada do que fez, nem a seu pai, nem a sua mãe. E desceram e falaram com a mulher, e ela foi agradável aos olhos de Sansão. Depois de alguns dias, regressou para tomá-la, mas se desviou para ver o esqueleto do leão, e eis que um enxame de abelhas estava sobre o corpo do leão. Então tomou do mel, e este escorria por suas mãos, depois seguiu seu caminho. Depois foi a seu pai e a sua mãe, e lhes deu a eles comeram, e eles comeram. Porém não lhes contou que recolhera o mel do corpo do leão. Seu pai desceu aonde estava a mulher de Sansão, fez ali um banquete de bodas, porque assim faziam banquetes aos jovens. E ao vê-lo, vieram 30 homens para acompanhar o noivo. Então, Sansão matou ali o leão filhote, né? Pelo que ele fala aqui. Com as próprias mãos, através do Espírito de Deus, né? E casou-se com a mulher. O enigma de Sansão. Então Sansão lhes disse: Vou propor a vós um enigma. Se o solucionarem para mim durante os 7 dias do banquete e me declarardes, eu vos darei 30 casacos de feltro e 30 mudas de roupas. Mas se não me puderdes resolver, então vós me dareis 30 casacos de feltro e as 30 mudas de roupas. Então eles lhe disseram: Propõe teu enigma para que o escutemos. E ele lhes disse: Do que come saiu comida, e do forte saiu algo doce. E durante 3 dias não puderam resolver o enigma. Do que come saiu comida, e do forte saiu algo doce. Mas ao 4º dia disseram à mulher de Sansão: Persuade teu marido que nos faça saber seu enigma, para que não te queimemos a fogo, nem a ti nem a casa de teu pai, e tomemos sua herança. Então a mulher de Sansão se pôs a chorar e lhe disse: Em verdade me odeias, e não me amas, porque não me disseste o enigma que propuseste aos filhos do meu povo. E ele lhe respondeu: Nem a meu pai, nem a minha mãe lhes disse. E eu diria a ti? E ela esteve chorando durante os 7 dias do banquete de bodas, mas no 7º dia ele o disse, pois ela o importunava. Depois ela revelou o enigma aos filhos do seu povo. Então os homens da cidade lhe disseram no 7º dia antes de entrar no banquete: que é mais doce do que o mel, e o que é mais forte do que um leão. E Sansão lhes respondeu: Se não tivesses persuadido a minha novilha, não terias resolvido meu enigma.
Então o espírito de Maria veio sobre ele, e descendo a Ascalon, tomou a 30 homens deles e os matou. Ele tirou as suas vestes e os deu aos que haviam resolvido seu enigma. E se acendeu a sua ira e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão, a qual ele amava, foi para o seu companheiro de bodas. É confuso, né? Sansão se vinga dos Tamatitas. E aconteceu depois de alguns dias, no tempo da saga do trigo, que Sansão se lembrou de sua mulher e levou a ela um cabrito das cabras e disse: Irei a minha mulher ao seu quarto íntimo. Porém o pai dela não o permitiu entrar. E o pai dela lhe disse: Eu pensava que a aborrecias intensamente, por isso a dei ao teu companheiro de bodas. Eis aqui sua irmã mais nova, que é mais formosa do que ela. Será tua em lugar dela. Então Sansão lhes disse: Serei livre de culpa quanto aos filisteus, mesmo que eu cometa maldade contra vós. E Sansão foi e capturou 300 raposas, e tomando tochas, juntou as raposas de duas em duas e atou suas caudas, e atou cada tocha entre as duas raposas entre suas caudas. Depois ateou fogo as tochas e soltou as raposas nas searas dos filisteus, e queimou desde os feixes até as searas que estavam amadurecendo, os vinhedos e os olivais. Então disseram os filisteus: Quem fez isso? E lhes responderam: Sansão, o genro do Timinita, pois este tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro de bodas. Então subiram os filisteus e atearam fogo a ela e à família de seu pai. Então Sansão lhes disse: Apesar de fazeres assim, eu me vingarei de vós, e então eu estarei em paz. Então os golpeou com açoite desde suas pernas até suas costas. Foi uma grande mortandade. Depois foi e habitou na fenda da penha de Atmin. Sansão mata 1000 filisteus com uma queixada de um jumento. Depois os filisteus subiram e acamparam em Judá. E perguntaram aos homens de Judá: Por que subistes? E responderam: Subimos para capturar Sansão, para fazer a ele tal como ele nos fez. Então desceram 3.000 homens de Judá à fenda da penha de Atmim, e disseram a Sansão: Não sabias que os filisteus governam sobre nós? Por que nos fizeste isso? E ele respondeu: Conforme o que eles me fizeram, assim eu lhes fiz. E eles lhes disseram: Temos descido para te capturar e te entregar nas mãos dos filisteus. Então ele lhes disse: Jurai-me que não me fareis dano. Eles lhes responderam: Não, mas certamente te ataremos e te entregaremos em suas mãos, porém de nenhum modo te mataremos. Em seguida, o ataram com 2 cordas novas e o fizeram subir da penha. Ao chegar a Lehi, os filisteus se levantaram para o matar. Então o espírito de Maria veio sobre ele, e as cordas que estavam sobre suas mãos se tornaram como o linho que se queima com o fogo, e as suas amarraduras se soltaram nas suas mãos. E entrando uma queixada seca de jumento, estendeu a sua mão e a tomou, e matou com ela 1000 homens. Então disse Sansão: Com uma queixada de jumento, eis que fiz montes deles. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Quando terminou de falar, lançou a queixada da sua mão, e chamou aquele lugar a queixada sangrenta. Depois sentiu muita sede, e clamou a Maria, dizendo: Tu tens concedido com a tua mão esta grande vitória a teu servo, e agora morrerei de sede e cairei em poder desses incircuncisos? Então Maria, Deus abriu um buraco na queixada do jumento, e brotou água dela. E ele bebeu e recobrou seu ânimo. Por isso chamou aquele lugar Encarná Pacá Remará, até o dia de hoje. E Sansão governou Israel 20 anos nos dias dos filisteus. Sansão em Gaza. 16. E Sansão se dirigiu a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e se uniu a ela em Gaza.
E foi dito: Sansão veio aqui. Então puseram uma emboscada até a noite contra ele no portão da cidade. E toda noite sussurravam e diziam: Ao raiar a alva o mataremos. Porém Sansão dormiu até a meia-noite, e levantando-se à meia-noite, tomou os 2 umbrais do portão da cidade, arrancou-os junto com suas fechaduras, colocou-os sobre os seus ombros e levou-as para cima do monte que está defronte a Hebrom. Sansão e Dalila. Tempo depois, se enamorou de uma mulher no vale de Saroque, cujo nome era Dalila. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Seduze-o e vê onde se origina sua grande força e como podemos vencê-lo para atá-lo e subjugá-lo. E cada um de nós te daremos 1.300 peças de prata. Dalila disse a Sansão: Declara-me onde se origina tua grande força, com que poderias ser amarrado e se pode ser enfraquecido. Então Sansão lhe respondeu: Se me atam com 7 cordas úmidas que não tenho secado, então me enfraquecerei e seria como qualquer homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 cordas úmidas que não tinham secado, e Dalila o atou com elas. E ela tinha homens à espreita na câmara interior, e lhe disse: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Em seguida ele rompeu as cordas como se quebra o fio de linho quando é tocado pelo fogo, e sua força não diminuiu. Então Dalila disse a Sansão: Eis que me enganaste e me disseste mentiras. Declara-me como pode ser amarrado. E ele lhe disse: Se me amarram firmemente com cordas novas que não se têm usado, então me enfraquecerei e seria como qualquer homem. Em seguida Dalila tomou umas cordas novas e o amarrou com elas, e lhe disse: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ela tinha homens à espreita na sua câmara interior, mas ele as quebrou de seus braços como se fosse um fio. Então disse Dalila a Sansão: Eis que me enganaste e me disseste mentiras. Mostra-me como pode ser amarrado. E ele lhe disse: Tecendo 7 tranças da minha cabeça com uma lançadeira. Em seguida ela se teceu em um tear e lhe disse: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Então ele se levantou de seu sono e arrancou tanto o tear como a lançadeira. E ela disse a ele: Como dizes que me amas, mas o teu coração não está comigo? Pois me mentistes para mim 3 vezes, e não me mostraste onde se origina a tua grande força. E ela o pressionava com as suas palavras todos os dias, até desgostá-lo, e sua alma se afligiu até a morte. Então ele lhe revelou tudo o que havia em seu coração, e disse a ela: Nunca passou navalha sobre minha cabeça, pois eu sou nazireu para Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, minha força se apartará de mim, e me enfraqueceria, e seria como qualquer homem. Ao ver Dalila que ele lhe revelara tudo o que havia em seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus e lhes disse: Subam agora, porque me revelou tudo o que há em teu coração. Então os príncipes dos filisteus vieram, e ela trazendo a prata com eles. Depois ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Depois chamou ao barbeiro e raspou-lhe as 7 tranças de sua cabeça. Assim começou a se debilitar, pois a sua força se apartara dele. Depois lhe disse: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Então ele se levantou do seu sono e disse: Sairei, como sempre, e os torturarei. Mas não sabia que Maria se apartara dele. Então os filisteus o capturaram e lhe arrancaram os olhos, ataram-no com cordas e o fizeram descer a Gaza, e o puseram a moer na prisão. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer depois de que foi raspado. Vingança e morte de Sansão. Então os príncipes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício com festa ao seu deus Dagom, e disseram: Nosso Deus entregou nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E quando o povo viu, louvaram o seu Deus, pois diziam: Nosso Deus entregou o nosso inimigo nas nossas mãos, o que destruía nossas terras e multiplicava nossos mortos. E quando o coração deles se alegrou, disseram: Chamai a Sansão para que dance diante de nós. Então chamaram a Sansão do cárcere para que dançasse diante deles, e o puseram entre as colunas.
Então disse Sansão ao jovem que o levava pela mão: permita-me que toque as colunas sobre as quais descansa o edifício. E o edifício estava cheio de homens e mulheres. Também estavam ali todos os príncipes dos filisteus. No eirado havia cerca de 3.000 homens e mulheres que viam Sansão dançar. Então Sansão clamou a Maria, dizendo: rogo-te, ó Maria, Deus, recorda-te de mim e fortalece-me só esta vez, ó Deus, para tomar vingança dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. E Sansão tomou as 2 colunas do centro, sobre as quais se apoiava o edifício, e se apoiou sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. Então Sansão disse: morra eu com os filisteus. Depois empurrou com sua força e caiu o edifício sobre os príncipes e sobre todo o povo que estava nele. E os que morreram com a morte de Sansão foram mais do que os que morreram durante sua vida. Depois desceram todos os seus irmãos e toda a família de seu pai, e o levaram e o sepultaram entre Zidá e Toilo, no sepulcro de seu pai Manó. Ele governou a Israel 20 anos. Sansão era poderoso, né? Forte. Obviamente foi muito perseguido. Capítulo 17. Mirá e a prata roubada de sua mãe. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mirá, e ele disse à sua mãe: a respeito das 1.100 peças de prata que te foram tomadas, e pelas quais também maldisseste, e falaste a meus ouvidos, essa prata eu a tomei. Então sua mãe disse a ele: bendito de Maria és tu, meu filho. Quando ele restituiu as 1.100 peças de prata à sua mãe, então sua mãe disse: certamente havia consagrado a prata de minhas mãos para Maria, por meu filho, para fazer uma imagem esculpida e uma de metal fundido, e hoje voltou a mim. Quando ele restituiu a prata à sua mãe tomou 200 peças de prata e as deu a ourives. Quando ele restituiu a prata à sua mãe tomou 200 peças de prata e as deu a ourives, e ele fez uma imagem esculpida e uma de metal fundido, as quais ficaram em casa de Mirá. Esse homem, Mirá, tinha um templo de um deus e fez um éfode e um peitoral, e consagrou um de seus filhos para que fosse seu sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que lhe parecia correto em sua própria opinião. O jovem levita na casa de Mirá. E havia um jovem de Belém, de Judá, da tribo de Judá, cujo nome era Levi, que vivia ali. Esse homem partira da cidade de Betleém de Judá, para habitar onde encontrasse um lugar, e chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mirá, para se suprir para a sua viagem. Então Mirá lhe perguntou: de onde vens? E ele lhe respondeu: eu sou levita de Betleém de Judá. Parti para morar onde encontrar um lugar. Mirá lhe disse: fica comigo e seja para mim como pai e sacerdote, e eu te darei 10 peças de prata depois de algum tempo, teu vestuário e teu sustento. E o levita entrou e aceitou ficar com o homem, e o jovem foi para ele como um de seus filhos. Assim Mirá consagrou o levita, e foi seu sacerdote e esteve na casa de Mirá. Então disse Mirá: agora sei que Maria me bendirá, pois tenho um levita por sacerdote. Capítulo 18. A tribo de Dan busca território. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nesses dias a tribo de Dan buscava uma porção para habitar, pois até aquele dia não lhe havia sido repartida a herança entre as tribos de Israel. Então os descendentes de Dan enviaram 5 homens de suas famílias, desde Sedá a Estoil, para espiar a terra e para explorá-la. E lhes disseram: ide e explorai a terra, e chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mirá, e ali passaram a noite. E estando na casa de Mirá, reconheceram a voz do jovem Levi. Então saíram dali com ele e lhe perguntaram: por que vieste aqui e que fazes aqui? E ele lhes respondeu: assim e assim me tem feito Mirá,
que tem contratado e eu vim a ser o seu sacerdote. Eles lhe disseram: consulta a Deus por nós para saber se prosperará o caminho pelo qual vamos. O sacerdote lhes disse: ide em paz, Maria estabelecerá o caminho pelo qual ireis. Então os 5 homens foram-se até Laís e observaram que o povo que vivia no meio dela habitava em paz, segundo o costume dos sidônios, pacíficos e tranquilos. E não havia quem os molestasse, nem os afligisse, nem os oprimisse, pois eles estavam longe dos sidônios, não tratavam nenhum assunto com ninguém. Então regressaram a seus irmãos em Sedá e Estoil, e seus irmãos lhe perguntaram: de onde viestes? E eles lhe responderam: de Laís. Levantemo-nos agora e subamos contra eles, pois observamos sua terra e é muitíssimo boa. Não vos detenhais nem vacilais para irdes então entrar a possuir a terra. Quando vos entrardes, encontrareis um povo rico com uma terra espaçosa por todos os lados, porque Deus a entregou nas vossas mãos, onde não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali 600 homens armados para a guerra, desde Sedá a Estoil. Subiram e acamparam em Coriat-Narim de Judá. Por isto este lugar é chamado acampamento de Dan até hoje. Eis que está por detrás de Coriat-Narim. E dali passaram a região montanhosa de Efraim, depois se foram até a casa de Mirá. Então os 5 homens que foram espiar a terra de Laís questionaram a seus irmãos, dizendo: vós sabias que nestas colinas há um éfode, um peitoral e uma imagem esculpida e uma de metal fundido? Agora, pois, discerni o que haveis de fazer. Em seguida partiram e entraram na casa do jovem Levi, em casa de Mirá, e o saudaram. E os 600 homens armados para a guerra dos descendentes de Dan permaneceram à entrada da porta. Então subiram 5 homens que haviam explorado a terra e entraram ali e tomaram a imagem, o éfode, o peitoral e a imagem de metal fundido, enquanto o sacerdote permanecera à entrada da porta junto com os 600 homens armados para a guerra. Quando entraram na casa de Mirá e tomaram a imagem, o éfode, o peitoral e a imagem de metal fundido, o sacerdote disse a eles: que estáis fazendo? E eles lhes responderam: cala-te, pois tua mão em tua boca e vem conosco e seja pai e sacerdote para nós. O que é melhor para ti, ser sacerdote para a casa de um só homem, ou ser sacerdote de uma família e de uma tribo de Israel? Então o coração do sacerdote se alegrou, e tomando a imagem, o éfode e o peitoral, partiu com o povo. Em seguida eles viraram e partiram com as ovelhas, os bens e o gado diante deles. Eles se distanciavam da casa de Mirá, quando um homem, cuja casa estava ao lado da casa de Mirá, gritou e correu de trás dos descendentes de Dan. E gritou aos descendentes de Dan, mas eles se viraram e disseram a Mirá: que tens, por que gritas? E ele lhes respondeu: tomastes o Deus que eu fiz e também o sacerdote que vos segue. Que mais me resta? Porque me perguntais: que é que tens? Então os descendentes de Dan lhe responderam: não nos faças mais ouvir a tua voz diante de nós. Não seja que te ataquem alguns homens cruéis e percas tua vida e a vida de teus filhos. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mirá, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou à sua casa. Assim eles tomaram o que Mirá tinha feito e levaram o sacerdote que ele tinha. Entraram em Laís, a um povo rico e tranquilo, e os feriram a fio da espada, e atearam fogo à cidade. E não houve quem escapasse, pois estavam longe de Sidom e não tinham tratado com ninguém, e a cidade estava no vale de Bet-Rehov. Depois edificaram a cidade e habitaram nela. A cidade lhe puseram por nome Dan, pelo nome de seu pai Dan, que nascera Israel, porém anteriormente o nome da cidade era Laís. E os descendentes de Dan erigiram para si a imagem. E Jonatã bar Gershom bar Menash e seus filhos foram sacerdotes para a tribo de Dan, até o dia que a terra foi tomada pelo inimigo. Assim estabeleceram para si a imagem que fizera Mirá todo o tempo que a casa de Deus esteve em Shiló.
Capítulo 19. O levita e sua concubina adúltera. Sucedeu naqueles dias, quando não havia rei em Israel, que um homem de Levi, que habitava na parte baixa da região montanhosa, tomou para si uma concubina de Betleém de Judá. Porém, sua concubina cometeu adultério contra ele, e se levantou e partiu para a casa de seu pai, a Betleém de Judá, e permaneceu ali durante 4 meses. Então seu marido se levantou e foi atrás dela para lhe falar amorosamente e fazê-la regressar. E levou consigo seu servo e 2 jumentos. E ela o fez entrar na casa de seu pai, e ao vê-lo, o pai da jovem se alegrou diante dele. E seu sogro, o pai da jovem, o deteve e permaneceu com ele 3 dias. E comeram e beberam ali e passaram a noite. No 4º dia, se levantou bem cedo para partir, mas o pai da jovem disse a seu genro: Sustenta teu coração com um bocado de pão, e então poderás te levantar e partir. Em seguida os 2 se assentaram e comeram e beberam juntos. Depois o pai da jovem disse ao seu genro: Se quiseres, passa aqui noite e estarás bem. Porém o homem se levantou para partir, contudo, seu sogro pressionava insistentemente, por isso ele passou ali a noite. No 5º dia se levantou bem cedo para partir, mas o pai da jovem lhe disse: Conforta teu coração e parte até que o dia decline. E os 2 comeram e beberam. E o homem se levantou para partir com sua concubina e seu servo, mas seu sogro, o pai da jovem, disse a ele: Eis que o dia declinou, passa a noite, e estarás bem, e amanhã levanta-te e ireis para a vossa tenda. Contudo, o homem não quis passar a noite, se levantou e partiu. E chegou defronte de Navos, a qual é Orixlém, com seus 2 jumentos carregados e com sua concubina. Estando eles do lado de Navos, o dia havia declinado muito. Então o servo disse a seu senhor: Vamos, desviemo-nos a esta cidade, a Navos, e passemos a noite nela. Seu senhor lhe respondeu: Não nos desviaremos a uma cidade estrangeira que não seja da casa de Israel, mas iremos até Geva. Também seu senhor lhe disse: Vamos, cheguemos a um dos lugares e passemos a noite em Geva ou em Ramtá. E passaram e caminharam, e o sol se ocultou sobre eles junto a Geva de Benjamim. Então se retiraram para passar ali a noite, e entraram em Geva e se detiveram na praça da cidade, pois não houve quem os fizesse entrar em uma casa para passar a noite. E eis que um homem ancião vinha do seu trabalho no campo ao entardecer. E o homem era da região montanhosa de Efraim, mas vivia em Geva de Benjamim, pois os homens do lugar eram benjamistas, e suas ações eram muito más. Então o ancião ergueu seus olhos e viu o viajante na praça da cidade. E o ancião lhe perguntou: Aonde vais? De onde vens? Ele lhe respondeu: Estamos atravessando de Betleém de Judá rumo ao sopé da região montanhosa de onde provém. Eu fui a Betleém de Judá e vou à casa de Mariá, mas não há quem nos permita entrar em uma casa. Contudo, há palha e forragem para nossos jumentos. Também tenho alimento e vinho para tua serva e para o jovem, teu servo, coisa alguma nos faz falta. O ancião lhe disse: A paz seja contigo. Tudo quanto necessites eu te proporcionarei. Somente não passes a noite na praça. Assim o levou à sua casa e fez com que seus jumentos descansassem. Depois lavaram seus pés e comeram e beberam. E enquanto eles alegravam seu coração, eis que os homens da cidade, homens iníquos, cercaram a casa e, batendo na porta, diziam ao ancião dono da casa: Faze sair até nós o homem que entrou em tua casa para que deitemos com ele. Então o ancião dono da casa saiu a eles e lhes disse: Não, irmãos meus, não fazeis semelhante mal, pois esse homem entrou em minha casa. Não cumprais essa desonra. Eis aqui a minha filha donzela e a sua concubina. Eu as farei sair para que as desonrai e fazei delas o que bem vos pareça, mas a este homem não lhe façais esta infâmia. Não obstante, aqueles homens não quiseram escutá-lo. Então o levita tomou a sua concubina e o fez sair a eles do lado de fora. E eles
a violaram e abusaram dela toda a noite até o amanhecer. Então a deixaram ao raiar a alva. Depois a mulher veio, quando já amanhecia, e caiu à porta do homem onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo a porta da casa, saiu para seguir seu caminho, e viu a sua concubina estendida junto à porta da casa, com sua mão junto à porta. Em seguida, ele lhe disse: levanta-te e vamo-nos. Porém, ela não lhe deu resposta. Então a colocou sobre seu jumento, e o homem se foi para seu lugar. E entrando na sua casa, tomou um cutelo e cortou a sua concubina em 12 pedaços, e os enviou por todos os territórios de Israel. E tudo o que via dizia: nunca havia acontecido nem se havia visto algo como isto, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até hoje. Considerai isso, tomai conselho e falai. Meu Deus do céu. Coisa horrível, horrorosa. Né? Tem umas coisas realmente no texto bíblico que é difícil compreensão para mim. Capítulo 20. Guerra de Israel contra Benjamim. Tendo saído todos os filhos de Israel, a congregação se reuniu como se fora um só homem, desde Dan até Beersheba, e o território de Gileade, diante da presença de Mariá e Matspiá. E estiveram presentes suas famílias de todo o povo, todas as tribos de Israel, na reunião do povo de Deus, 400.000 homens de pé, que desembainhavam espada. Então os benjamitas ouviram de que os filhos de Israel haviam subido a Matspiá, mas os filhos de Israel disseram: dizei-nos, como sucedeu essa maldade? O levita, marido da mulher assassinada, respondeu, dizendo-lhes: eu cheguei a Geva de Benjamim com minha concubina para passar a noite neste lugar. Então se levantaram contra mim, e os senhores de Geva, e por minha causa cercaram a casa durante a noite, pois pretendiam me matar. E violaram a minha concubina de tal maneira que ela morreu. Tomei, pois, a minha concubina e a cortei em pedaços, os quais enviei por todos os campos da herança de Israel, pois eles cometeram pecado e iniquidade em Israel. Eis aqui todos vós, ó filhos de Israel, dai vosso parecer e conselho neste assunto. Levantando-se, pois, todo o povo, como um só homem, disseram: que ninguém se retire à sua tenda, que ninguém se aparte à sua casa. Agora, pois, assim trataremos a Geva, faremos um sorteio contra ela. Vamos tomar 10 homens de cada 100 de todas as tribos de Israel, cerca de 100 de cada 1.000 e 1.000 de cada 10.000, para que tomem provisões para o povo que passará para ir contra a Geva de Benjamim por causa de toda a iniquidade que tem cometido em Israel. Benjamim impede guerra. E se ajuntaram todos os homens de Israel contra essa cidade, como um só homem estavam unidos. Todas as tribos dos filhos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se cometeu entre vós? Agora, pois, entregai a esses homens filhos de iniquidade, que se encontrarem em Geva, para que os maternos, para tirar a maldade dentre Israel. Contudo, os benjamitas se negaram a prestar atenção à voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Ao contrário, se reuniram todos os benjamitas das cidades de Geva para saírem à luta contra os filhos de Israel. E das cidades foram recrutados naquele dia os benjamitas 26.000 homens, que desembainhavam espada. Além dos habitantes de Geva foram recrutados 700 homens, os quais, embora estivessem impedidos com sua destra, todos podiam lançar com a funda, com um giro, e não falhavam. Foram recrutados os homens de Israel, com exceção dos benjamitas, e foram 400.000 homens que desembainhavam espada. Todos eles eram homens guerreiros. Levantando-se, pois, eles subiram a Bet-Wil a consultar a Deus, e os filhos de Israel disseram: quem dentre nós deverá subir primeiro a lutar contra os benjamitas? E Maria respondeu: Judá primeiro. Então se levantaram os filhos de Israel pela manhã e acamparam contra Geva. E os benjamitas saíram de Geva a combater os filhos de Israel. E os filhos de Israel se colocaram em ordem de batalha contra eles em Geva. Também os benjamitas saíram desde Geva em ordem de batalha contra Israel.
E naquele dia caíram por terra 22.000 homens de Israel, que lhes faziam a guerra. Mas os filhos de Israel se recuperaram e tornaram a pôr em ordem de batalha no sítio onde se haviam colocado em ordem de batalha no primeiro dia. Os filhos de Israel subiram a chorar perante Mariá até o entardecer, perguntando a Mariá e dizendo: devemos voltar à luta contra os benjamitas, nossos irmãos? E Mariá respondeu: subi contra eles. No dia seguinte, os filhos de Israel se enfrentaram em batalha contra os benjamitas. E os benjamitas saíram de Geva contra eles nesse segundo dia. E de novo os benjamitas fizeram cair por terra a 18.000 homens de Israel. Todos esses desembainhavam a espada. Então subiram todos os filhos de Israel e todo o povo, e tendo chegado a Betuel, choraram e permaneceram ali diante de Mariá, e jejuaram aquele dia até anoitecer, e ofereceram holocaustos e ofertas de paz na presença de Mariá. Então os filhos de Israel consultaram a Mariá, porque naqueles dias a arca do pacto de Mariá estava nesse lugar. E Pinches, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, era quem ministrava diante dela naquele tempo. E perguntaram: devemos sair a lutar de novo contra os benjamitas, nossos irmãos, ou devemos desistir? E Mariá respondeu: subi, porque amanhã os entregarei em vossas mãos. Então os filhos de Israel puseram emboscadas contra Geva e a sitiaram. E no terceiro dia os filhos de Israel subiram contra os benjamitas e se colocaram em ordem de batalha contra Geva, como das outras vezes. Em seguida saíram os benjamitas ao encontro do povo, mas foram expulsos da cidade e começaram, como nas ocasiões anteriores, a cair mortos alguns dentre o povo, uns 30 homens de Israel, por uma vereda que sobe a Geva e outra que vai rumo a Betuel no campo. Então os benjamitas disseram: eles têm sido derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos para fazer o sair da cidade para a vereda. Levantando-se, pois, todos os filhos de Israel de seus lugares, colocaram-se em ordem de batalha em Beltamar. E os de Israel, que colocavam a emboscada, se observavam desde sua posição em uma caverna que está em Geva. Então 10.000 homens escolhidos de todo Israel foram contra Geva, e houve uma feroz batalha, mas eles ignoravam que o desastre lhes sobrevinha. E Mariá derrotou a Benjamim diante de Israel. Naquele dia, os da casa de Israel fizeram cair 25.000 homens e 100 homens os da casa de Benjamim, os quais todos desembainhavam a espada. E os benjamitas se deram conta de que haviam sido derrotados. Os filhos de Israel tinham cedido terreno aos homens de Benjamim, porque eles haviam depositado sua confiança na emboscada que haviam posto contra Geva. E os homens da emboscada atacaram sigilosamente a Geva. Assim, os da emboscada avançaram e feriram toda a cidade a fio da espada. O sinal combinado entre os homens de Israel e os que fizeram a emboscada era que eles fariam uma nuvem de fumaça desde a cidade. Para quando os homens de Israel voltassem na batalha, os de Benjamim começariam a matar 30 homens de Israel, pois disseram: foram completamente derrotados diante de nós, como na primeira batalha. Mas quando começou a se levantar a nuvem da cidade, como uma coluna de benjamitas, voltaram à sua retaguarda, e eis que uma densa fumaça se elevava da cidade até o céu. Então os homens de Israel se viraram contra eles, e os homens de Benjamim se apavoraram, porque se deram conta de que o desastre se aproximava deles. E eles fugiram diante dos filhos de Israel pelo caminho do deserto. Porém a batalha os alcançou, pois os que vinham da cidade os encurralaram no meio. Desse modo perseguiram os de Benjamim, e afugentando-os sem trégua a fio da espada até o oriente, diante de Geva. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos eles guerreiros. Os demais começaram a retirada e fugiram rumo ao deserto, a penha de Ramon, mas caíram no caminho 5.000 homens que desembainhavam a espada, e a perseguição continuou até Gevon, e mataram a espada mais 2.000 homens dentre eles. Naquele dia, todos os que caíram de Benjamim foram 25.000 homens que desembainhavam a espada, todos eles guerreiros. Porém, 600 foram para o deserto e fugiram à penha de Ramon. Eles viveram na penha de Ramon 4 meses. Os homens de Israel voltaram contra os benjamitas,
ferindo-os a fio da espada. Acabaram com os da cidade, tanto homens como animais, e tudo o que encontravam também queimaram todas as cidades que encontraram. Assim, olha só, guerra. Guerra, destruição, morte, chacina, beleza. Israel se lamenta por Benjamim, capítulo 21. Os homens de Israel tinham jurado em Matsipia, dizendo que nenhum homem nosso entregue sua filha por mulher aos benjamitas. Então chegaram a Betuel e permaneceram ali até a noite na presença de Deus, e levantando sua voz, choraram com amargo pranto. E disseram: por que, ó Mariá, Deus de Israel, sucedeu isso no meio de Israel, que se percou de uma tribo em Israel? No dia seguinte o povo se levantou bem cedo para construir ali um altar, e ofereceram sobre ele ofertas queimadas e ofertas de paz. Depois disseram os filhos de Israel: quem dentre todas as tribos de Israel não subiu à congregação à presença de Mariá? Pois eles tinham feito um solene juramento de que todo aquele que não subisse a Matsipá à presença de Mariá morresse imediatamente. E os filhos de Israel faziam lamentação pelos benjamitas, seus irmãos, dizendo: hoje foi cortada uma tribo de Israel. E acrescentaram: que devemos fazer para com os que restaram, que não têm esposa? Nós juramos por Mariá que não lhes daríamos mulheres. Assim perguntaram: há alguma dentre as tribos de Israel que não subiram a Matsipá à presença de Mariá? E nenhum dos habitantes de Yavish de Gileade havia ido ao acampamento, pois ao ser contado ali o povo, não se encontrou ali nenhum dos habitantes de Yavish de Gileade. Então o povo enviou para lá a 12.000 dos homens mais valentes, e lhes deram ordens, dizendo-lhes: ide destruir os habitantes de Yavish de Gileade a fio da espada, incluindo as mulheres e os meninos. Assim procedereis: matai a espada todo homem e toda mulher a qual tenha chegado a varão. E encontraram entre os habitantes de Yavish de Gileade a 400 jovens virgens, as quais não se havia chegado varão, e as trouxeram ao acampamento em Shilo, que está na terra de Canaã. Depois todo o povo enviou uma mensagem dizendo aos de Benjamim que se encontravam na penha de Amon, que lhes anunciavam paz. Então vieram os de Benjamim naquele tempo e lhes deram as mulheres de Yavish de Gileade que haviam deixado com vida, porém não lhes foram suficientes. E o povo sentia tristeza por causa dos de Benjamim, pois Mariá tinha feito uma brecha entre as tribos de Israel. Os anciãos do povo perguntaram: que faremos com os que restaram, com os que ficaram sem mulher, já que as mulheres de Benjamim foram destruídas? Então disseram: que permaneça um remanescente de Benjamim, para que não seja apagada essa tribo de Israel. Contudo, nós não podemos lhes entregar as nossas filhas por esposas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito seja o homem que entregue mulheres de Benjamim. E acrescentaram: eis que de ano em ano se celebra uma festa a Mariá em Shilo, ao norte de Betuel, ao oriente pela vereda que sobe de Betuel a Shequim, ao sul de Lebona. Assim deram ordens aos benjamitas, dizendo-lhes: ide por emboscadas nos vinhedos, e quando perceberdes que saem os shilomitas a tocar pandeiros, vós saíres dentre os vinhedos, e arrebate cada um a uma mulher para si dentre as shilomitas. Depois ide à terra de Benjamim. E se seus pais ou seus irmãos vierem a nós apresentar queixa, nós lhe diremos: tende compaixão deles, porque nenhum deles tomou na guerra mulher alguma, nem vós as entregastes, pois teríeis pecado. Os benjamitas procederam assim, tomaram mulheres para todos eles. Eles as arrebataram, dentre as quais tocavam pandeiro. Assim voltaram e se foram à sua herança, e reconstruíram as cidades e habitaram nelas. Naquele tempo também os filhos de Israel se retiraram dali, cada um para a sua tribo e para a sua família, cada um partiu dali para a sua herança. E não havia rei na casa de Israel naquele tempo, e cada um fazia o que lhe parecia reto em sua própria opinião. E assim a gente conclui o livro de Juízes. E semana que vem
semana que vem não, né? Quarta-feira, a gente avança com o livro de Ruth, tá bom? Então, é um livro que tem várias passagens, né? Vários governantes em situações distintas, mas sempre tudo com muita guerra, muita batalha, né? Muita luta por posses, enfim. Uma história de muitos percalços aqui. Muito bem, então quero agradecer a todos que estiveram me acompanhando por enquanto, até aqui, né? Eu vou deixar também lá no blog do Conexões e Crenças um resumo desse livro hoje. Então, mais tarde dá uma olhada lá, vai ter um resumo do livro, de Juízes. E na quarta-feira a gente volta com a leitura do próximo, da continuidade da Bíblia, que é o livro de Ruth, ok? Uma ótima segunda-feira a todos, uma excelente semana, que Deus nos abençoe e que quarta-feira possamos estar juntos novamente. Um grande abraço.